Ela chorava no banheiro de serviço com a água aberta. Era um detalhe que ela havia aprendido sozinha, sem que ninguém ensinasse, da forma como se aprende tudo que se aprende por necessidade. A água aberta engolia o som. Ninguém ouvia, ninguém perguntava. Ela podia ficar ali por alguns minutos, com as mãos no rosto e o coração em pedaços, e depois fechar a torneira, secar o rosto e voltar a ser a pessoa que todo mundo via quando olhava para ela. Competente, discreta, sempre no lugar certo na hora certa. O que ninguém via era o papel dobrado que ela carregava na bolsa há 3 dias. Dobrado e desdobrado tantas vezes que as dobras estavam começando a rasgar nas bordas. Uma notificação oficial, com timbre e carimbo e linguagem fria de quem escreve sobre a vida das pessoas, sem nunca ter precisado viver a vida que está descrevendo. Dizia que ela tinha 30 dias. 30 dias para comprovar renda suficiente, moradia adequada e estabilidade financeira. Caso contrário, a guarda do filho seria reavaliada pelo conselho tutelar. 30 dias para provar que era suficiente. Para provar o que ela havia tentado provar sozinha há anos, sem papel, sem carimbo, sem ninguém avaliando. Que era mãe, que era suficiente, que o amor que tinha por aquele menino valia mais do que qualquer planilha que alguém havia decidido que definia o que era uma família. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É aqui que histórias como essa ganham voz toda semana. Histórias que a vida escreve melhor do que qualquer roteiro. Ela havia chegado àquela cidade 5 anos antes. Vinda de um interior distante, com o filho pequeno no colo e uma mala que não pesava muito, porque não havia muito para colocar dentro. O pai do menino havia desaparecido antes mesmo que ele aprendesse a andar. Daquele jeito de quem some aos poucos, primeiro ficando menos presente, depois ficando ausente de vez, até que um dia a cadeira está vazia na mesa e o celular não atende mais e a gente entende, sem que ninguém precise dizer em voz alta, que aquela pessoa decidiu que a vida que tinha do outro lado era mais fácil do que a que havia ajudado a criar. Ela havia reconstruído tudo sozinha. Não de uma vez, não com facilidade, mas com aquela persistência cansada de quem não tem a opção de parar. Havia encontrado um quarto para alugar, depois um apartamento pequeno, havia trocado de emprego algumas vezes até chegar naquele que pagava melhor do que os anteriores e que havia parecido, quando começou, o início de algo mais estável. O milionário era viúvo há 2 anos. Morava sozinho numa casa que havia sido construída para ser muito mais cheia do que era. Tratava os funcionários com uma distância educada, daquele tipo que não é crueldade, mas que também não deixa espaço para que nada além do estritamente necessário aconteça. Ela havia aprendido a rotina dele rápido e havia aprendido também que a melhor forma de trabalhar naquela casa era sendo invisível, resolvendo o que precisava ser resolvido sem chamar atenção para si mesma. Havia conseguido fazer isso por quase 2 anos, até aquela semana. Se você está assistindo até aqui e já precisou ser forte quando não tinha mais força nenhuma, deixa um comentário aqui embaixo e conta de qual cidade você está assistindo. A gente quer saber onde você está. O papel havia chegado numa segunda-feira. Ela havia lido no banheiro do apartamento antes de sair para o trabalho, com o filho ainda dormindo no quarto ao lado. Havia relido 3 vezes, porque a primeira vez não havia conseguido processar completamente o que estava escrito. Na terceira leitura, havia entendido tudo, e havia ficado sentada na beira da banheira por um tempo que não havia conseguido medir, com o papel no colo e aquela sensação de quem está vendo o chão desaparecer sob os próprios pés em câmera lenta. A situação havia começado meses antes, quando uma vizinha havia feito uma denúncia ao conselho tutelar. Não por maldade declarada, ou pelo menos não era isso que ela havia dito para si mesma quando havia feito,
mas por uma daquelas intervenções que as pessoas justificam como preocupação, mas que carregam dentro outras coisas, coisas menores e mais pessoais que não cabem numa justificativa bonita. Havia dito que o menino ficava sozinho às vezes, que os horários eram irregulares, que ela havia visto a criança no corredor tarde da noite uma vez. O que a vizinha não havia dito, porque não sabia, ou porque não havia considerado importante, era o contexto, que a irregularidade dos horários existia porque ela às vezes pegava um turno extra para fechar o mês, que o menino no corredor tarde da noite havia sido uma vez, quando ele havia tido febre e ela havia saído correndo para comprar remédio na farmácia da esquina, que ela havia pedido para a vizinha do outro lado tomar conta por 20 minutos e havia voltado antes de meia hora. Mas o papel não tinha contexto. O papel tinha 30 dias. Ela havia tentado resolver sozinha, como havia tentado resolver tudo na vida. Havia ligado para o conselho, havia explicado, havia conseguido um atendimento onde uma assistente social havia ouvido com aquela expressão profissional de quem está processando informação sem deixar que nada apareça no rosto. Havia dito que precisava de documentação, comprovante de renda, contrato de aluguel atualizado, declaração do empregador, laudo de visita domiciliar. O contrato de aluguel havia vencido 2 meses antes e o proprietário havia demorado para renovar. A declaração do empregador era o problema maior, porque pedir ao milionário uma declaração formal significava explicar a situação, e explicar a situação significava expor uma vulnerabilidade que ela havia passado 2 anos cuidando para que ninguém naquela casa percebesse. Ela havia calculado todas as opções. Havia chegado sempre no mesmo lugar. Não havia como resolver sem contar. E não sabia como contar. Inscreva-se no canal agora se você ainda não fez isso. Toda semana tem uma história nova aqui, do tipo que para o tempo e faz a gente pensar em tudo que realmente importa. Foi ele quem percebeu primeiro que algo estava errado. Não porque ela havia dito alguma coisa, mas porque havia 2 anos que ele a observava todos os dias e havia aprendido, sem perceber que estava aprendendo, a diferença entre o silêncio normal dela e o silêncio que ela estava carregando naquela semana. Era um silêncio diferente, mais pesado, do tipo que ocupa mais espaço do que deveria. Numa tarde de quarta-feira, ele a encontrou parada na janela da sala, olhando para a rua com aquela expressão que ele havia visto uma vez no espelho, nos primeiros meses depois que a esposa havia morrido. Era o olhar de quem está tentando descobrir como continuar de um ponto onde continuar parece impossível. Ele perguntou o que estava acontecendo, com aquela voz direta de quem não sabe fazer a pergunta de outro jeito, mas que está fazendo de verdade, não por protocolo. Ela não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um momento que ele deixou existir sem tentar preencher. E então, com aquela voz baixa e controlada de quem está usando toda a energia disponível para não perder a compostura, contou. Não tudo de uma vez. Aos pedaços, como sai a coisa que a gente guardou por tempo demais. O papel, o prazo, a documentação, o contrato vencido. E a parte que havia pesado mais de tudo, a possibilidade de que aquele menino, que havia dormido ao lado dela todas as noites desde que havia nascido, pudesse ser levado por um sistema que não o conhecia e que havia decidido, com base em papéis e critérios, que ela talvez não fosse suficiente. Ele a ouviu, sem interromper, sem oferecer solução antes de ouvir tudo. Só ouviu. Quando ela terminou, havia um silêncio entre os dois que era diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de depois de uma verdade dita, mais limpo e mais pesado ao mesmo tempo. Ele se levantou, foi até o escritório e começou a fazer ligações. O que aconteceu nas horas seguintes ela soube aos poucos, porque ele não havia anunciado nada e não havia pedido agradecimento por nada.
Soube que ele havia ligado para o advogado, que havia pedido que a documentação fosse providenciada com urgência, que havia assinado uma declaração de empregador com os detalhes completos de salário e tempo de serviço, que havia conversado pessoalmente com alguém do conselho tutelar, não com a linguagem de quem está pedindo favor, mas com a linguagem de quem está informando que a situação havia sido mal avaliada e que havia documentação suficiente para reverter qualquer decisão precipitada. Ela ficou sabendo de cada detalhe depois, por partes, e cada parte chegou com aquele peso de algo que não havia pedido e que não sabia como receber. Não era o tipo de coisa que havia aprendido a receber. Havia aprendido a dar, a resolver, a segurar. Receber era outra língua, uma que ela havia esquecido como se fala. A visita domiciliar aconteceu na semana seguinte. A assistente social foi ao apartamento, viu o quarto do menino, conversou com ela, verificou a documentação. No final da visita, disse que o relatório seria favorável, que não havia motivo para reavaliação de guarda, que o caso seria encerrado. Ela ficou parada na porta depois que a assistente social foi embora, com as mãos levemente trêmulas, com aquela mistura de alívio e exaustão que aparece quando uma coisa que pesou por muito tempo finalmente para de pesar e o corpo não sabe de imediato como funcionar sem aquele peso. Naquela noite, quando o filho dormiu, ela ficou sentada na beirada da cama dele por um tempo longo, olhando para aquele rosto pequeno e tranquilo de criança que dorme sem saber o que havia estado em jogo, que não havia sabido de nada, porque ela havia carregado tudo sozinha, como sempre havia feito, para que ele pudesse continuar dormindo daquele jeito, com aquela paz que é o direito de toda criança e que ela havia lutado para preservar com tudo que tinha. No dia seguinte, quando chegou ao trabalho, ele estava no escritório como sempre. Ela foi até a porta. Disse obrigada com aquela voz que não estava completamente firme, mas que estava tentando ser. Ele levantou os olhos dos documentos, olhou para ela por um momento e disse que não havia nada a agradecer, que qualquer pessoa faria o mesmo. Ela sabia que não era verdade. Ele provavelmente também sabia. Mas havia coisas que existiam entre pessoas que não precisam ser ditas em voz alta para serem reais. Existem momentos em que a vida coloca a gente num ponto onde não há mais nada que a determinação sozinha resolva. Onde a força que carregamos por tanto tempo chega no limite e percebemos que precisamos de alguém. Esses momentos são os mais difíceis de atravessar, não porque o problema é grande demais, mas porque pedir ajuda, quando a vida inteira ensinou a não pedir, vai contra tudo que a gente construiu para sobreviver. E existem pessoas que aparecem nesses momentos sem fazer cerimônia, que não transformam a ajuda em dívida nem em história, que simplesmente fazem o que podem fazer e voltam para os próprios documentos como se fosse o mais natural do mundo. Talvez seja exatamente isso o que separa quem tem poder de quem tem caráter. Não o que fazem quando todo mundo está olhando, mas o que fazem quando poderiam facilmente não fazer nada. Comenta aqui embaixo o que você sentiu com essa história. De qual cidade você está assistindo? Cada comentário que você deixa faz essa história chegar mais longe e talvez chegue em alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, do tipo que fica na cabeça e no peito por muito tempo depois que a tela apaga. Até a próxima.